capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, nós vamos ver a justificativa do proceder de Pedro e vamos também ver a fundação da igreja de Antioquia. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-lhe. Por que entrasses em casa de incircuncisos e comesses com eles? Mas Pedro fez-lhe uma exposição de tudo o que havia acontecido. Então, Pedro, quando foi repreendido por seus irmãos, fez então o relato de tudo o que havia acontecido. Por isso, nesse capítulo, nós até vemos que repete o capítulo do que foi falado no capítulo 10. Mas é porque Pedro está narrando e foi desta maneira que ele teve que falar aos irmãos de Jerusalém para que eles compreendessem, porque como foi dito, eles ouviram falar, chegou a notícia a eles, e Pedro então falando pessoalmente, explicando a eles tudo o que havia acontecido, e Pedro faz o relato de que ele estava em Jope, na casa, e quando ele estava orando e foi assim tomado por um arrebatamento em espírito e ele teve uma visão. Nessa visão, Pedro conta a eles que viu uma grande toalha que descia do céu amarrada nas 4 pontas. Dentro dessa toalha ele viu quadrúpedes, aves, feras e uma voz que dizia para ele: levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro diz a eles que respondeu que não podia comer porque nunca na boca dele tinha entrado nada profano e nem impuro. E a voz falou novamente a ele: não chamas tu de impuro o que Deus purificou. E assim falou por 3 vezes até que essa toalha subiu novamente para o céu. Pedro ainda estava se refazendo dessa visão, estava tentando compreender o que tinha acontecido, quando chegou à porta desta casa 3 homens procurando por ele. E o Espírito falou para o Pedro que ele devia acompanhar essas pessoas, esses homens, sem hesitar. Pedro então acompanha esses homens e vai para Cesareia. Pedro fala também que ele não foi sozinho e diz que aqueles irmãos que estão ali com eles o tinham acompanhado até a casa de Cornélio. Explica para os irmãos de Jerusalém que, chegando à casa de Cornélio, Cornélio explicou para ele que tinha mandado buscá-lo porque tinha tido uma visão de um anjo e que esse anjo tinha dito que um homem de nome Simão, que tinha o nome de Pedro, iria dizer a eles as palavras pelas quais seria salvo ele e toda a sua família. Pedro, ao ouvir isso, entendeu a vontade de Deus. Pedro, começando a pregar, diz aos seus irmãos que nem mesmo tinha começado quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali na casa de Cornélio, sobre todos os parentes, que o mesmo Espírito Santo que tinha descido em Pentecoste veio sobre eles. Olha, irmãos, nós sabemos que em Pentecostes
o Espírito Santo veio, eles começaram a falar em línguas, começaram a louvar ao Senhor, e da mesma maneira Pedro explica agora para eles que Deus concedeu àqueles pagãos a mesma graça que foi dada a eles naquele dia. E Pedro disse que lembrou das palavras de Jesus, lembrou da palavra do Mestre, que Jesus tinha dito que João tinha batizado em água, mas que eles seriam batizados no Espírito Santo. Quando os irmãos ouviram isso, os irmãos da Judéia, eles compreenderam, entenderam que era da vontade de Deus. Então todos se acalmaram, glorificaram a Deus por Deus ter concedido aos pagãos a mesma graça que foi dada a eles lá em Pentecostes. Isso foi maravilhoso, porque nós podemos ver aí que Deus não faz acepção de pessoas e que, conforme Jesus havia pedido, que o Evangelho fosse pregado a todos, a todos. Então, foi feita a vontade de Deus e Pedro conseguiu ser compreendido pelos irmãos. Quanto à igreja de Antioquia, nós sabemos que depois da morte de Estevão, os judeus, eles se dispersaram, porque sentiam muito medo. E eles foram para Chipre, eles foram para Fenícia e eles foram para Antioquia. Esses judeus que foram para Chipre, para Antioquia e para Fenícia, chegando lá, eles começaram a pregar, mas eles pregavam somente aos judeus, porque tinham medo, né? Tinham muito medo. Mas entre eles havia alguns judeus que eram de Chipre e que eram de Cirene. Esses judeus, eles foram assim ousados e começaram a pregar para os gregos. E aí foi uma maravilha. Os gregos abraçaram a fé. Eles abraçaram a fé e começaram a ouvir as palavras do Senhor. A igreja, essa comunidade que se converteu com a palavra dos judeus, isso começou a crescer muito. Essa notícia chegou em Jerusalém. Jerusalém era centro de tudo. Então, mandaram para Antioquia Barnabé. Barnabé, que era um homem de muita fé, era um homem muito ungido pelo Espírito Santo. Barnabé, então, vai a Antioquia para constatar tudo aquilo que estava acontecendo com os pagãos, para ver a verdade sobre aquelas conversões que estavam acontecendo através das palavras dos irmãos. Chegando a Antioquia, Barnabé constatou que era tudo verdade e ficou maravilhado. E ficou com eles, ensinando e atendendo a todos. Mas Barnabé também percebeu que aquela comunidade, aquela igreja crescia muito rapidamente e que ele não ia conseguir sozinho dar conta daquela multidão. Então Barnabé vai para Tarso. Barnabé vai atrás de Paulo, né? Paulo, que se converteu, que era Saulo, que era um antigo perseguidor dos judeus. E ele encontra Saulo e volta com Saulo para Antioquia. Lá eles ficam por 1 ano trabalhando nessa comunidade, eles ficam atendendo, exortando, né? E fazendo com que eles entendessem que tinham que permanecer na fé. Por aqueles tempos, desceu de Jerusalém a Antioquia
alguns profetas. E dentre esses profetas tinha um de nome Ágabo, e ele, movido pelo Espírito, profetizou que haveria uma grande fome sobre a terra. Os irmãos da Antioquia ficaram preocupados e resolveram fazer uma coleta. Resolveram fazer doações, cada um de acordo com as suas posses. Doaram e arrecadaram uma grande quantidade, que foi entregue para Saulo e Barnabé, que levaram aos anciãos da Judéia para que fosse distribuído aos irmãos. Por esse ato, nós podemos ver que realmente eles estavam convertidos e que a graça os alcançou, pois eles socorreram aos irmãos necessitados. E foi em Antioquia que eles, pela primeira vez, foram chamados de cristãos.